Olá, boa tarde a todas e a todos. Nós estamos iniciando a nossa live Diálogos com o Congemas, que é o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social do Brasil. Hoje o nosso objetivo aqui, nesse encontro semanal com vocês, é fazer os principais informes, as ações que estão sendo realizadas pela direção do Congemas, para que você possa acompanhar, sugerir novas ações, agendas e estratégias de incidência política em defesa do Sistema Único de Assistência Social. Você tem acompanhado a série de diálogos que nós realizamos aqui. É uma proposta dessa gestão do Congemas para que nós possamos criar um canal permanente de comunicação, de disseminação de informações, de debate público coletivo para a defesa do Sistema Único de Assistência Social. E temos discutido temas bastante centrais, assuntos prioritários na assistência social, como renda universal, proteção social não contributiva, a relação entre benefícios e serviços, o financiamento do Sistema Único de Assistência Social, que, aliás, é a pauta prioritária, recorrente. Não se garante serviços e benefícios sem orçamento público. E esse debate tem sido feito pela direção do Congemas com diferentes interlocutores, representantes do sistema de justiça, parlamentares, movimentos sociais, fóruns, frentes, né, de usuários, trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, enfim, é um debate também com especialistas para que possamos, né, direcionar as ações coletivas na assistência social. E hoje nós vamos ouvir os informes do Congemas, com a participação da nossa presidenta, Andréa Lawande, que é presidenta do Congemas e secretária da Criança e Assistência Social de São Luís do Maranhão, e o nosso vice-presidente, que é o José Cruz, secretário de Assistência Social de Belo Horizonte. Obrigada pela presença aqui de vocês, sempre mantendo essa relação virtual mais próxima dos gestores e gestoras da assistência social e todos aqueles e aquelas que fazem parte dessa política. A secretária Andréa tem realizado, junto com demais, né, dirigentes do Congemas, ações de incidência política, né? Então é importante que nós possamos aqui disseminar, divulgar quais são as ações que estão sendo realizadas. Então, presidenta, o Congemas é propositor do PL 4292, chamado também de Plano Emergencial do SUAS. Quem nos acompanha quer saber mais sobre o conteúdo do PL e o processo de articulação dos parlamentares, das lideranças, pela sua aprovação. Então, nós queremos ouvi-la para saber mais sobre o PL e quais ações que o Congemas tem realizado. Bom, boa tarde a todos e todas. É uma grata satisfação podermos fazer mais um momento de conversa com todos os gestores municipais brasileiros, trabalhadores, todos os militantes do SUAS que têm acompanhado, né? Penso que, como nós temos falado muito tempo ao longo desse processo, eu e o companheiro Zé Cruz, né, todos os municípios brasileiros têm se reinventado, e o Congemas não tem sido diferente. Ter usado esse espaço para criar toda semana um canal de comunicação, ele tem tanto fortalecido a defesa constante do SUAS, como ele é um dos grandes responsáveis por esse PL, que eu vou falar um pouco melhor agora. O PL 4292, ele surge de uma discussão muito forte, que veio a partir dos próprios diálogos. Em vários momentos, dialogando com deputados, com parlamentares, com a academia, com os próprios gestores, e ouvindo principalmente as grandes queixas das diferentes regiões brasileiras, das regiões que retratam um momento diferenciado de enfrentamento à pandemia, onde ainda no país, por mais difícil que se possa imaginar, mas ainda estamos com dificuldade até para sepultar as pessoas hipossuficientes. Então, tudo se dá no momento em que nós temos um desfinanciamento do SUS no Brasil, onde todos nós já iniciamos o ano sabendo que não tínhamos recursos sequer para chegar até a metade do ano de 2020, e que ainda tínhamos um grande passivo atrasado, e que a portaria, né, o Ministério conhecida por nós, portaria do calote, ela vai e nega todo o débito anterior e coloca já uma equalização de recursos. Nesse cenário que iniciamos o ano, nós somos surpreendidos com uma pandemia que nos coloca novas demandas, que nos traz também à tona demandas que nós sempre soubemos que precisavam ser revistas, muito especial no que tange ao acolhimento,
muito especial aos benefícios eventuais, que acabam sendo hoje de exclusiva responsabilidade dos municípios brasileiros. Foram as demandas mais prementes nesse período agora, onde a população precisando que falecer, precisando ser sepultada, precisando ter alimentação. Então, toda uma luta muito grande por benefícios eventuais. E nesse conjunto, diferentes ações, ouvindo diferentes atores, e dentro de um desses diálogos, né, e aí também, a partir desses diálogos, nós conseguimos fazer 2 grandes atos virtuais, que a gente quer registrar e agradecer a todos vocês pela mobilização, a todos os atores que participaram, aos trabalhadores, aos usuários, às entidades socioassistenciais, ao próprio CNAS. Muito obrigada a todos que participaram conosco desses 2 grandes diálogos, foi um sucesso, e nós conseguimos, através dessa grande mobilização, né, primeiro, pensar e projetar a criação de um PL, que é o PL, um auxílio emergencial para os SUAS, no mesmo modelo que foi pensado para a cultura, para a agricultura familiar e para outras políticas, até como transporte. A gente quer aqui também aproveitar em público, agradecer, né, não só a equipe técnica do Congemas, a pessoa da Jucimere, toda a Secretaria Executiva, mas também a equipe técnica do deputado Danilo Cabral, que num tempo extremamente exíguo, conseguiram construir uma proposta que está à disposição, está disponível para leitura, onde ela traz, dentro desse PL, elementos super importantes de atendimento à população mais vulnerável, que não aparece nos incrementos e nos complementos sendo pensados, população em situação de rua, mulheres em situação de rua gestante, parturientes, trazido para a questão imigrante, mulheres vítimas de violência, uma série de fenômenos que nós fomos evidenciando muito mais forte, demandas que foram trazidas para nós, como o próprio benefício também que eu já falei, benefícios eventuais, e a partir de todas essas demandas, elaborado um PL, o PL ele versa no valor de 4 bilhões para assistência social, onde os parlamentares entendem que é um valor ínfimo perto do volume de ações que essa política cobre, pela cobertura que ela tem dado, porque hoje, se o Brasil consegue chegar, infelizmente, ainda, né, dessa forma, apesar de mais de 150 mil vítimas, mas que a gente consegue chegar onde chegou até hoje, são os 2 sistemas, o SUS e o SUAS, que têm segurado esse país. Então, desse lugar, a gente agradece a todo o esforço dos gestores, porque não é simples, mas conseguimos colocar o PL na pauta de urgência, conseguimos número de assinaturas suficientes, né? As 257, acho que é isso mais ou menos o número, né, Jucimere? 257 assinaturas. Vocês vão ver lá, tem a assinatura dos líderes, que elas valem dobrado, então conseguimos alcançar, ela foi colocada na pauta de urgência. Nós estamos aguardando para os próximos dias uma reunião com o presidente Rodrigo Maia, provavelmente acontecerá na próxima quarta-feira, para que possamos, juntamente com as mesmas entidades que compuseram os atos, reunir com o presidente Rodrigo Maia, trazer essa sensibilização, e a gente pede a todos, não baixem a guarda nesse momento. É hora de continuar a pressão com o seu parlamentar, para que ele, junto ao presidente da Câmara, a gente coloque, além de colocar em votação, que seja aprovado o PL do SUS. Nós precisamos desse recurso para assistência social, para que possamos honrar com os compromissos e possamos atender a população que mais precisa. Então, mais uma vez, eu quero finalizar esse fórum do PL, agradecendo imensamente a todos os gestores que mobilizaram os parlamentares. O nosso ato teve um congestionamento virtual, eram muitos parlamentares querendo entrar, querendo participar, e que não conseguiam entrar devido às suas agendas, porque na hora que eles estavam disponíveis, já tinha outro parlamentar junto com a gente. Então, foi muito bom mesmo ver na fala de vários parlamentares de diferentes partidos querendo registrar, né, diferentes partidos, da própria base do governo participaram com a gente, estiveram lá conosco defendendo o SUAS, e a gente reitera que o SUAS é pluripartidário, a gente pede o empenho de cada gestor brasileiro que possa realmente fazer avançar. Então, muito obrigada a todos por esse esforço, e eu vou passar para o Zé, que vai dar continuidade aos informes. Muito bom. É importante que você que está chegando agora saiba, né, que a presidenta do Congemas aqui está apresentando as ações que estão sendo realizadas em defesa do SUS com prioridade para o PL 4292. Então podemos dizer, secretária, que foi uma vitória parcial, né? Que as
as forças que se reuniram em torno desse projeto, fóruns trabalhadores, usuários, né, frente, conseguiram reunir esforços sob essa liderança do Congemas para que o PL fosse aprovado, uma proposição do Congemas, o PL. E é importante dizer, secretário, que tem uma diferença com os recursos ordinários. Nós estamos tratando aqui, né, de serviços que não são cofinanciados, benefícios eventuais e serviços não cofinanciados. De certo modo, cria um ambiente para repactuar aquilo que é responsabilidade federal nos serviços e nos benefícios. Isso, e é assim, fundamental, Jucimere, seu complemento, que a nossa luta, ela não se limita ao PL para que substitua recursos ordinários. Nós temos um processo muito amplo, que é a luta da garantia dos recursos ordinários para a manutenção dessa política. Nós entendemos que os recursos extraordinários foram necessários, são importantes, todo mundo correu para poder fazer adesão pela necessidade, mas também entendemos que um não substitui o outro. Assim como o próprio PL, que traz, quando vocês abrirem lá, quem puder ler com mais calma, vai ver que são serviços que não estão previstos ordinariamente. Então, logo, ele também se configura, esse nosso PL, com mais um alcance de recursos extraordinários que precisam de novas pactuações. Por isso a gente precisa, de fato, nós retomamos a CIT, ela também se deu, a retomada da CIT, graças a esse espaço de diálogo aqui. Vocês subiram uma hashtag, volta a CIT já, e a gente precisa voltar com qualidade de pactuação. Porque desde que nós voltamos, nós não conseguimos pactuar concretamente algo que, de fato, vá mudar, né, e consubstanciar os SUAS no Brasil. Uma vez que, quando nós voltamos à CIT, já havia sido definido o auxílio emergencial, quando nós propomos a mudança no auxílio emergencial, já não ia ter mais incremento em complemento de ninguém, estava suspenso qualquer inclusão, ou seja, não tivemos gerência nenhuma, nem contribuição nenhuma sobre o auxílio emergencial, foi feito fora do SUAS e continua fora do SUAS. Quando nós fomos discutir outras propostas, até a própria repactuação dos 300 milhões que faltavam de recurso extraordinário não foi repactuada, a gente só conseguiu, com muita pressão do colegiado, junto com a CNM, FNP e outros atores, é que não se perdesse esses 300 milhões de recurso extraordinário, mas, enfim, a gente não tem conseguido, ao longo do tempo, ter uma pactuação concreta para que se possa avançar, principalmente no que tange orçamento. Quem nos acompanha aí vai ver que, por mais de um ano, esse tem um assunto que não sai da pauta da CIT, a recomposição orçamentária. Então, todas as reuniões, sejam elas mensal, bimestral, presencial, virtual, a pauta orçamentária sempre está presente. Muito bem, obrigada, secretária. Então, acho que isso, né, se relaciona com o debate para dentro do SUAS, né, especialmente, para dentro do sistema, das instâncias de pactuação, de deliberação. Então, vamos ouvir agora o vice-presidente José Cruz, que vai trazer aqui os informes da representatividade do Congemas nesses espaços, sobretudo em relação ao orçamento. Por favor. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero externar mais uma vez a nossa alegria da possibilidade aí do diálogo, externar o meu forte, fraterno abraço a cada uma que nos acompanham, neste diálogo tão importante, para que nós possamos, né, nivelar com todos os colegas, gestores, gestoras municipais, trabalhadores e trabalhadoras, conselheiros, conselheiras da assistência social, os movimentos sociais que nos acompanham, enfim, podermos aqui, né, fazer alguns alinhamentos necessários. Eu quero primeiro iniciar externando a nossa solidariedade, toda a diretoria do Colegiado Nacional, dos gestores municipais de assistência social deste país, às famílias, aos colegas, amigos, profissionais da saúde, profissionais da assistência social que estão na linha de frente, as pessoas que perderam seus entes queridos, né? Nós estamos vencendo um momento muito grave, trágico, né, no nosso país, onde mais de 130 mil pessoas perderam suas vidas, né, para a Covid-19. Momento muito difícil, momento desafiador, né? São vários os desafios que estão colocados para a gestão pública, em especial para a política pública de assistência social deste país. Quero iniciar, primeiro, reforçando a fala da nossa presidente Andréa Lawande, quanto ao PL 4292, um PL bastante potente, um PL que traduz os nossos desafios, né? Um PL muito
importante e que requer de todos, senhores e senhoras que nos acompanham, né, a continuidade na incidência política para dentro do Congresso Nacional para que esse projeto de lei seja aprovado e sancionado. É um socorro ao Sistema Único de Assistência Social neste país, tendo em vista o acompanhamento dos senhores e senhoras de toda a nossa luta e resistência em defesa do maior sistema de proteção social público, constituído e instituído neste país. Então, primeiro, acho que vale esse destaque e este registro. Todas as nossas incidências, todas as nossas ações, todas as nossas frentes têm sido em defesa do Sistema Único de Assistência Social, com as suas respectivas provisões de serviços, benefícios, transferência de renda, do cadastro único, das várias provisões traduzidas, materializadas, né, por este potente sistema de proteção social brasileiro. Então, essa é uma questão que eu queria muito convocá-los a engrossar a luta, né, e, ao convocá-los, agradecer, né, porque se estamos tendo algumas conquistas, vitórias na luta, é porque nós estamos bastante convergente, né, de que a luta ela não é só da diretoria do colegiado, ela é de todos nós. O SUAS é nosso, né? Tem um ditado muito importante que o SUAS é meu, é seu, é nosso, é de todos, né? O SUAS é uma conquista civilizatória do povo brasileiro. Então, essa luta é de todos nós. Bom, os senhores também têm acompanhado conosco, porque a possibilidade, né, do retorno da CIT, fruto também, como a nossa presidente já disse, né, de tensionamentos que foram feitos, né, em especial nos diálogos do CONGEMAS, o retorno da CIT de forma virtual tem possibilitado a todos os senhores e senhoras acompanhar também os debates que estão sendo travados no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. Vocês sabem que é nesta instância que materializa o Pacto Federativo, se materializa a corresponsabilidade, né, entre os entes federados. E o CONGEMAS tem sido bastante incisivo, o CONGEMAS tem sido proativo com as pautas nesta Comissão Intergestores Tripartite, em especial a pauta do orçamento público. Vocês sabem também que a nossa gestão dessa diretoria, deste mandato, ela tem sido, vamos dizer, marcada, né, pela luta desde o início dessa gestão, né, da nossa diretoria, pela luta pelo orçamento público da assistência social. Essa é uma questão muito importante, porque nós estamos numa gestão primeiro sob a égide de uma emenda constitucional 95, que congela os investimentos nas políticas públicas sociais, dentre elas assistência social. E isso vem gerando impacto de 2016 para cá no orçamento, e nós temos sentido isso na conta de cada município. Senhores e senhoras, né, gestores e gestoras municipais, conselheiros e conselheiras, sabem do que eu estou falando. Do desmonte silencioso no orçamento público que o Sistema Único de Assistência Social vem vivenciando neste país. Nós hoje, a nossa luta histórica tem sido pela dívida do governo federal para com os municípios, uma dívida na ordem de 2,3 bilhão, 2 bilhões e 300 mil reais de uma dívida que vem de 16 para cá, né, até os dias de hoje. Nós estamos fazendo uma gestão sobre um orçamento de 2020 com um rombo de 1,5, 1,5 bi, de um orçamento que os senhores e senhoras sabem, né? Vocês acompanharam conosco. Para manter a rede pública da assistência social instalada neste país, o orçamento necessário, e olha, nós não estamos nem falando no contexto da pandemia, né? Nós estamos falando para manter a rede pública instalada, o orçamento necessário é da ordem de quase 3 bilhões, 2,7. Para ser mais preciso, aprovado, inclusive, pelo Conselho Nacional de Assistência Social, né? Esse orçamento necessário para manter o compromisso, manter o pacto, porque o SUAS no Brasil foi implantado, induzido pelo governo federal.
Quando eu digo da indução, é da tradução de responsabilidades e compromisso na esfera pública. Há uma corresponsabilidade que foi traduzida nas normativas para gerar segurança aos municípios brasileiros a implantar o CRAS, a implantar o CREAS, a ampliar a rede de proteção social pública nas nossas respectivas cidades. Esse foi o compromisso que o governo federal fez com os municípios, com corresponsabilidade também dos estados, dos 26 estados da Federação Brasileira. Então, tem uma corresponsabilidade traduzida nas normativas, nas legislações. Esta corresponsabilidade, ela está sendo reduzida ou rompida, para a gente, né, para a gente compreender melhor. Nós estamos vivenciando uma ruptura, né, do Pacto Federativo, dos acordos realizados na esfera pública ao longo dos 15 anos de implantação do SUAS no Brasil. Estou falando isso porque nós estamos sentindo no orçamento. E eu disse à secretária nacional, no último encontro com ela, né, que a prioridade de um governo é traduzida no orçamento. Quando olha-se o orçamento público, a lei, né, orçamentária, a lei de diretriz orçamentária, você vê, compreende, a partir da sua análise, qual é a prioridade de X governo. E do governo federal, a assistência social não está sendo prioridade. E aí eu vou repetir mais uma vez. Primeiro, com uma dívida de 2,3 bi. Segundo, um rombo no orçamento de 2020. E um rombo maior ainda no orçamento de 2021. O orçamento de 2021, que está ali proposto para o orçamento da assistência social, se 2020 tínhamos um rombo de 1,5 bi, para 2021 nós temos um rombo de 2 bi. Então, vejam o impacto da emenda constitucional 95 e o Congemas integra uma rede, uma coalizão importante, né, um conjunto, uma força política importante, junto com vários movimentos sociais, entidades, organizações, para a derrubada, né, para a revogação dessa emenda constitucional 95, isso é muito importante, e muitos movimentos sociais, organizações, frentes, integram essa coalizão de forças necessárias. Isso é muito importante, porque se nós não derrubarmos a emenda constitucional 95, a redução ou a subtração do orçamento público só tende a crescer. Então, essa é uma questão muito importante que vale a pena aqui, né, esse destaque para que os senhores e senhoras compreendam. Vejam, senhores e senhoras, o governo federal, qual foi a estratégia do governo federal neste contexto? Tratar a assistência social com recurso extraordinário. É disso que está acontecendo. E com qual direção? Com recurso extraordinário você não pode utilizar nas despesas ordinárias. Ora, como que eu mantenho uma rede pública instalada? Para manter eu preciso de quê? De recurso ordinário, certo? O extraordinário é para ampliar a capacidade de resposta. Está escrito assim na portaria 378 e 369 do governo federal, para ampliar a capacidade de resposta à assistência social no contexto da Covid, certo? Se é isso, como que eu amplio a minha capacidade de resposta, essa capacidade protetiva da assistência social brasileira, se eu não conto com recurso ordinário para manter a rede? O que os gestores municipais estão vivenciando neste momento é um desmonte do próprio sistema, a precarização da força de trabalho, salários atrasados de vários servidores em vários municípios brasileiros, redução das atividades, das ações. Nós não estamos fechando CRAS, não estamos fechando CREAS ainda, não estamos fechando centro público, mas nas unidades há uma redução drástica das ações, das atividades, tendo em vista o desfinanciamento público na assistência social brasileira. Essa é uma questão. E mantém-se o recurso extraordinário, né? Nós já recebemos esse recurso. Esse recurso, ele traz um alívio para os municípios? Traz. Mas nós precisamos de engrossar a nossa luta para o recurso ordinário para a manutenção dessa rede pública instalada. Então, essa é uma questão muito importante que eu queria fazer esse comentário. Nesta busca de mecanismos, né, antes de entrar, né, nessa pauta,
para além de uma gestão sob a égide de uma emenda constitucional 95, também sob a égide da portaria 2362, que é essa portaria chamada por muitos da portaria do calote. Calote por quê? Que é isso que eu acabei de falar. Eu faço um acordo com você hoje, amanhã o acordo é outro, eu mudo. É mais ou menos esse sentido, essa portaria. Porque ela visa equalizar o Sistema Único de Assistência Social com base no orçamento, né? No orçamento que está disponível. Ou seja, equaliza um sistema que vale hoje 3 bi a um orçamento de 1,5 bi. É isso. E o ano que vem equaliza mais ainda a um orçamento de 1 bi e 45 milhões. Esse é o valor que está lá colocado, previsto, viu? 1 bi e 45 milhões, apresentado na última reunião que a Andréia e eu representamos, os gestores municipais, numa comissão de monitoramento do orçamento. Articulação e monitoramento do orçamento do governo federal. E aí, gente, então, veja, nós não contamos com recurso ordinário, mas a pauta do governo federal tem sido extraordinário. Os 2,55, né, os 2 bilhões e meio que chegaram na assistência social, estados e municípios, e os recursos oriundos da Lei Complementar 173. Eu chamo muita atenção dos senhores e senhoras, porque, primeiro que a Lei Complementar 173, na sua origem, o projeto de lei dela, na origem, era um recurso destinado apenas para a saúde pública. E foi fruto de uma incidência política nossa, do Colegiado Nacional de Gestores Municipais, junto com os colegiados estaduais, gestores e gestoras municipais deste país. Foi essa incidência política que fez garantir a inclusão da assistência social na Lei Complementar 173. Só que essa lei, ela não trata nem do percentual e nem diz da obrigatoriedade, mas é um recurso para as duas políticas públicas. Então, os gestores e gestoras municipais têm que estar muito atentas, porque é no município e é no estado a disputa orçamentária. Claro que nós temos que ter, né, e isso é muito importante, né, o gestor tem que ter muita competência, com base no seu planejamento, no seu diagnóstico das necessidades sociais locais, né, de colocar o debate na mesa para discutir com a saúde, com o prefeito, né, as necessidades e que esse recurso seja investido nas duas políticas públicas. É recurso também extraordinário, viu, minha gente? Extraordinário também. Ele não é um recurso ordinário. Ele não pode ser utilizado também para as despesas ordinárias. Então, vejam a gravidade. Estou chamando a atenção dos senhores e senhoras, porque é grave. Nós estamos vivenciando, eu tenho falado isso em vários lugares, nós estamos vivenciando um colapso no Sistema Único de Assistência Social. Por quê? Extraordinário não banca a rede pública instalada, minha gente. Uma coisa é um município que tem uma grande arrecadação, e os mais de 80% dos municípios de pequeno porte 1, que dependem exclusivamente dos repasses do governo federal e dos governos estaduais para a manutenção da sua rede pública instalada. Essa é uma questão que merece o destaque e engrossarmos essa luta, né? Olha, e os desafios nossos, né, minha gente? Porque nossa gestão foi marcada por várias calamidades, né, por várias situações de emergência, né, a égide, né, numa gestão sobre a égide de uma emenda constitucional 95, a portaria do calote, publicada no apagar das luzes de 2019, e neste momento, neste contexto, ainda com o período eleitoral, né? Então, um desafio muito grande. Nós estamos fechando uma gestão pública. Nós estamos fechando a gestão da assistência social. E aí nós precisamos engrossar essas lutas, porque os desafios estão aí colocados. Então, só queria fazer esse destaque, chamar a atenção de vocês, que essa tem sido a pauta prioritária do Congemas e dos colegiados estaduais. Ontem, por exemplo, eu tive uma reunião da CIB aqui no estado de Minas Gerais, onde nós provocamos, pautamos e trouxemos a discussão dos recursos da Lei Complementar 173, porque o Estado recebeu os recursos também. E esse recurso do Estado, da Lei 173, tem que passar pela CIB. Senhores e senhoras, fiquem atentos, vigilantes,
pautem, provoquem as comissões intergestores bipartite. A CIB, o Conselho Estadual, tem que estar muito ciente quanto por cento do montante do recurso oriundos da Lei Complementar 173 chegou no seu respectivo estado. Quanto foi destinado para a assistência social brasileira? Do seu respectivo estado. Isso é muito importante. Tem que passar pela esfera pública. Fiquem atentos, porque pode ter desvio desse recurso para outras áreas, para outras finalidades. Então, as CIBs têm que estar vigilantes, os gestores, os coegemas têm que estar vigilantes a esse recurso, e o Conselho Estadual, assim nos municípios. Os conselhos municipais também têm que estar cientes do quanto foi investido na assistência social, o quanto foi investido na saúde. Nós sabemos que o recurso do município ele é pequenininho demais e a gente não consegue bancar a folha de pagamento. Mas no Estado, gente, o volume que foi distribuído para o Estado é um volume de 7 bilhões. Para os municípios, 3 bi. Para os 5.570 municípios, 3 bi. Não é nada para a gente, né, gente? Vocês sabem disso. Mas para os 26 estados da federação e para o Distrito Federal, foram 7 bi. Estou chamando a atenção dos senhores e senhoras porque aqui em Minas Gerais nós tivemos surpresa, mas a gente conseguiu contornar. Contornar no diálogo, no debate franco, transparente, republicano. Isso é muito importante. Estarmos vigilantes, proativos, provocando os debates. Porque não está fácil para nós, né? O que coube ao gestor municipal foi o isolamento gerencial, político. Isso que coube a nós também, isolamento. Porque não tem comando único mais na assistência social brasileira, no SUAS. Fragilizou, rompeu, né, um comando único robusto, proativo, de apoio, de orientação, de cofinanciamento, de gerar segurança para o gestor municipal, de gerar certeza para o gestor. Rompeu isso. Nós rompemos, né? Houve uma ruptura deste comando único, né? Fragilizou-se esse comando único na esfera pública da assistência social brasileira. E é isso que a presidente nos diz. Estamos reinventando, ressignificando a assistência social no meio deste contexto, desse desmonte que nós estamos vivenciando. Então, todos convocados. Esse diálogo de hoje, né, Andréia, Jucimere, pensamos ele com esse objetivo, de traduzir, de vocalizar. É muito importante que nós tenhamos lives, né? Jucimere tem conduzido várias, com conteúdos importantíssimos, potentes, maravilhosos, mas resolvemos chamar hoje esse diálogo, chamado de informe, que nós vamos instituí-lo, né, Andréia? 15 em 15 dias, nós vamos intercalando, porque é muito importante. É muito importante esse diálogo. É muito importante que os senhores e senhoras saibam da real situação. Porque essa luta não é nossa só, não é da diretoria. Essa luta é de todos nós. É de todos nós, gestores, gestoras, trabalhadores, usuários, as entidades, as organizações sociais, os movimentos sociais, as universidades, os especialistas. É isso, minha gente. O negócio é sério, é grave. Então, todos convocados, para que nós possamos cada vez mais avançar neste sistema público de proteção social. Era para a gente estar discutindo aqui, estou vendo que a Ieda Castro está aqui nos acompanhando, né? Com quem tive a honra de compartilhar uma agenda muito importante e uma pauta muito importante, minha gente. Era para a gente estar discutindo aqui o plano decenal, o rumo à universalização do direito socioassistencial nesse país, né, Ieda? Era essa a nossa pauta, uma pauta de pensar na universalização, na ampliação da rede de proteção social pública nessa cidade, ampliar os financiamentos para os demais serviços. Tem serviços tipificados que nunca foram financiados. O PL 4292, ele vem com um pouco nesse sentido. Por quê?
com a pandemia, há situações de desproteção social que nós estamos lidando com ela neste contexto e que não há financiamento público para atendimento a esses públicos que requerem do Estado de proteção social. Desculpa de falar demais nessa introdução, mas muito importante que vocês compreendam. A luta pelo orçamento. E saibam, não se tem política. Já falava isso tantas vezes, né, Gisné? A gente já fala isso em todos os lugares, né? Se faz política pública sem financiamento, minha gente, não tem condição. Não tem. E essa é a nossa luta, essa é a nossa bandeira de luta. O orçamento público para a gente manter um sistema público robusto, universal, inclusivo, democrático e participativo. E mais, hein? Observem também o desmonte no controle social, o esvaziamento no controle social, o desmonte no Conselho, que começa lá no Conselho Nacional, minha gente, viu? O órgão da instância máxima de deliberação do Conselho Nacional, né, da assistência social. Então, fiquem atentos, vamos nos unir, vamos buscar energia, porque a gente está precisando de energia, né, minha gente? Energia para a luta, porque os tempos sombrios e difíceis que nós estamos vivenciando. É isso. Muito obrigada, secretário José Cruz, que é vice-presidente do Congemas, traz aqui no seu informe as defesas que o Congemas tem feito na CIT. Eu queria chamar a atenção de vocês que estão nos acompanhando e quem vai ver esse vídeo depois, para poder se atualizar quais são os debates que o Congemas tem feito nas instâncias do SUAS e também na relação, né, com outros espaços, poderes, enfim, que a portaria 2362, ela foi aprovada, né, presidenta, em novembro de 2019, no momento em que o Congemas estava lá no parlamento, discutindo, recuperando o orçamento para assistência social, porque o cenário era para ser muito pior. É importante você que é gestor, gestora, trabalhador no SUAS, compreenda a gravidade desse cenário. Quando o secretário José Cruz fala que nós temos um orçamento de apenas 1 bilhão e 300 milhões para 2020 e que para 2021 ele será menor ainda, esse orçamento de guerra e o orçamento de recursos extraordinários para enfrentar a pandemia não ficam na assistência social em princípio. Então é muito importante ter essa compreensão, né, em termos do orçamento, e essa defesa, porque as parcelas também estão irregulares nos repasses. Então, quando o secretário fala da ruptura da estrutura do SUAS, estamos falando de irregularidade no repasse, pactuação de critérios, o SUAS está congelado, não tivemos mais expansão, custo de serviços, que agora até a secretária Andréa vai falar um pouco das cooperações que o Congemas tem feito para dar resposta a esses vazios, tanto em termos de orçamento, que é o PL 4292, quanto em custo de serviço, novas tecnologias, ferramentas para enfrentar situações de emergência. Então, duas cooperações aí importantes que ela vai contextualizar para nós. Mas antes de passar a palavra para a secretária, eu só queria reforçar um ponto que talvez muitos desconheçam. O Congemas é solidário e atuante numa ação civil popular que é para a revogação da Emenda Constitucional 95, que congelou os recursos para as políticas sociais por 20 anos. Então, tem uma série de ações que não estão previstas para 2020, como as ações estratégicas de enfrentamento ao trabalho infantil, os recursos para gestão, aprimoramento da gestão, IGD-SUAS, né? E o volume de recurso necessário, tanto em relação a recursos anteriores que foram comprometidos pelos municípios, mas não foram repassados pelo governo federal. Então, a situação do orçamento ordinário, nós estamos falando em 2,7 que precisa ter na assistência social, todos os anos, manter, né? Porque ela foi pactuada lá desde 2005, né? E se mantém nesses patamares, capacidade de atendimento em CREAs, em acolhimentos, né? Nós fizemos um reordenamento, revisão de valores, per capita, mas é capacidade. Fizemos também uma previsão, conforme a disponibilidade, de repasse para os pisos, e agora a portaria reduz o repasse para os pisos, reduz o repasse para aquilo que é ordinário, é sobre isso que nós estamos falando. Recurso que é para manter a rede como ela está hoje, né? Até onde ela atingiu, porque ela poderia estar crescendo, mas ela chegou com a emenda parlamentar e congelou. Então é bem importante falar sobre isso, porque a coalizão
né, secretária? Na coalizão, nós estamos apresentando aos movimentos sociais, junto ao Supremo Tribunal, uma proposta de recurso necessário para assistência social. Então, eu queria, nesse informe final, né, que a secretária pudesse destacar, então, essas ações, como o secretário falou, da coalizão dos movimentos sociais junto ao Supremo, mas, sobretudo, as cooperações que o Congemas está fazendo para poder dar resposta a essas situações que foram aqui problematizadas. Bom, em primeiro lugar, eu queria mais uma vez reiterar que o companheiro Zé Cruz traz da necessidade, né, de estarmos vigilantes a todo momento. A gente sempre tem conversado muito e trabalhado, porque vamos ser muito atentos. Ninguém vai chegar para nós e avisar que o SUAS encerrou as atividades. A gente costuma trabalhar e dizer que estamos matando a míngua, porque no momento que você não tem orçamento, que você não tem as condições, você começa a diminuir a capacidade. E os municípios que não querem diminuir a capacidade, ele tem que assumir, né? Então, ele não cofinancia mais, ele financia, e aí ele passa a assumir toda a responsabilidade para manter os serviços abertos. Nós estamos num ano muito complexo para nós, não só por conta da pandemia, mas a pandemia dentro de um ano eleitoral. Todo mundo que é gestor municipal sabe o quanto está sendo difícil, quanto nós estamos sendo cobrados nos seus municípios, seja ele de pequeno, grande, médio, metrópole, né? Como nós estamos sendo cobrados para dar resposta de todas as frentes, como todo mundo parece que enxergou a assistência só nesse momento da pandemia, descobre que a gente tinha que dar conta de tanta coisa que nunca se foi nem trabalhar. Então, nesse espaço de cobrança muito grande que nós estamos, de judicialização, que a gente já vinha discutindo, que isso já era acentuado para assistência. Isso piorou nesse momento de pandemia, né? E quando a gente passa para essa discussão, nós também entendemos a necessidade muito forte, porque com a emenda 95 ela passou, porque todo mundo achava que isso não seria, não, isso não vai ficar, quem que vai acreditar que vai passar uma emenda para congelar por 20 anos? Passou, aprovou, e a gente está sentindo isso na pele. Quando a gente começa a sentir dentro do processo, né? E aí eu vi que a Ieda colocou, a Ana Rita também está conversando com a gente, né? Vários companheiros que sempre estamos acompanhando, nós precisamos pautar a assistência social na agenda dos governos municipais. Nós precisamos agora, nesse processo de eleição, trazer a pauta assistência social. Então, assim, não dá para a gente, seja o nosso prefeito para a reeleição, seja o candidato apoiado, seja quem for, nós precisamos pautar a assistência social. Não dá para nenhum candidato trazer uma agenda, né, de atenção, uma agenda que não traga isso. E aí, assim, a gente, colegiado, como a Jucimere vem trazendo, nós temos buscado diferentes parcerias ao longo dos anos, desde a presidenta Wanda, quando a gente estreitou uma parceria muito grande com o Unicef, com a própria Fundação Itaú, e nós vemos também dando prosseguimento a essas parcerias já iniciadas. Eu queria agradecer a todos os municípios que responderam o questionário que o Unicef enviou, uma pesquisa. Na próxima semana, no dia 17, nós faremos uma devolutiva desta pesquisa, isso vai se tornar um material, mas também nós estamos buscando, com esse apoio do Unicef, parcerias para a parte metodológica, como apoiar os municípios, como apoiar a assistência social nesse momento de pandemia. O Unicef, a pessoa da sua chefe de políticas públicas, Juliana, nos procurou, tem nos colocado a todo momento à disposição. Eles vão apresentar para nós, na próxima semana, algumas ferramentas, um pouco da produção do trabalho, para que possa ser materiais que vão nos ajudar, que vão nos apoiar. Paralelo a isso, todo mundo sabe que o colegiado, né, a gente sobrevive, o que é o recurso do colegiado são as anuidades pagas pelos municípios. Né? E a gente tem buscado, ao longo dos anos, em termos de cooperação técnica que tem com o Ministério, uma vez que também o colegiado, os encontros do colegiado, tanto os regionais quanto o nacional, eles têm se tornado um amplo espaço de capacitação e formação, não só de gestores, mas também de trabalhadores. Então, uma contrapartida que o Ministério dá na formação dos trabalhadores, quando apoia os nossos encontros. E esse ano, por face da pandemia, não foi possível realizar nenhum encontro nacional, muito menos os regionais, e aí nós estamos reinventando por meio do diálogo e fazendo essa agenda permanente de contato com gestores, que, claro, infelizmente, ela não substitui esse contato presencial dos encontros regionais e do nosso nacional, né? Mas a gente tem buscado também grandes parceiros, dentre eles a Fundação Itaú. A Fundação Itaú nos procurou, conversou com a gente,
trazendo a proposta de que, não tendo os encontros, que eles nos apoiam para os encontros, para a revista, podiam nos apoiar naquilo que a gente entendesse que era necessário nesse momento de pandemia. E nós vamos realizar um estudo, agora essa semana, concretizou essa parceria, vamos realizar um estudo sobre as desproteções sociais no Brasil. Um estudo que faça, de fato, isso que a gente está colocando, que possa analisar as lacunas que se ficam por falta de financiamento, de serviços tipificados, por custos de serviços que são subfinanciados, que a Jucimere falou muito bem do acolhimento, mas ao longo do tempo a gente sabe que a alta complexidade é o serviço mais caro da assistência social, e que ele parou na única revisão feita para criança e adolescente, que é R$ 500, que a gente sabe que gasta 6 vezes mais do que isso com cada criança acolhida, com cada adolescente. Então, pela necessidade que se tem também de ter, de fato, essa lacuna de desproteção no país, que se possa entender esses bolsões que a gente tem, nós estamos trabalhando para a contratação de uma equipe externa, vai nos ajudar muito nesse processo para se ter uma leitura. O Congemas, alguns anos atrás, tem um estudo bem interessante, coordenado pela equipe da professora Aldaísa, onde estudou quem é o maior financiador da política de assistência social no país, que naquela ocasião ela já vinha apontando quem eram os municípios brasileiros, coisa que não mudou nesse processo, pelo contrário, acentuou, né? O que você tinha do acordo firmado e cumprido, hoje não se tem mais. Então, a gente tem, como disse o Zé Cruz e a Jucimere, esse momento era o momento que nós gostaríamos de estar discutindo avanços, de estar discutindo cobertura de serviço, ampliação de serviço, principalmente nesse momento que a gente atravessa. Mas nós estamos, nesse momento, a todo instante, dizendo só uma coisa: vamos tentar manter abertos os serviços. Não vamos fechar nenhuma unidade. E esse tem sido o esforço que todo gestor brasileiro tem feito. Então, nós temos buscado essas parcerias. A gente agradece imensamente, tanto o Unicef quanto a Fundação Itaú, por essa parceria profícua que a gente tem tratado, a forma com que o colegiado também tem conseguido hoje articulação com diferentes atores. O colegiado conseguiu uma grande vitória, eu quero repetir, não é simples conseguir colocar um PL, uma pauta de urgência, não é simples conseguir tanta assinatura como nós conseguimos. Então, a força que esse colegiado tem é o que o Zé Cruz traduz. Esse colegiado não se resume à sua diretoria, ele é composto dos colegiados estaduais, de cada gestor municipal, de cada trabalhador, de cada usuário, então, de cada um que se soma nessa força constante com a gente. Agradecer também a Frente Nacional em Defesa do SUS, que sempre está presente com a gente em todos os atos. Muito obrigada às universidades que têm nos apoiado. Então, muito obrigada a todos por terem nos ajudado nessa luta constante do SUS, em defesa do SUS, e a gente consegue entender a força que este colegiado tem trazido. Muito obrigada ao Fonseias, hoje participamos rapidamente do webinário que você as trouxe. Muito obrigada ao Fonseias por essa articulação, e a gente agradece imensamente a todos os atores. O Zé Cruz vai falar um pouquinho, a nossa gestão está dando continuidade mais alguns meses, foi necessário. O Zé vai contar esse contexto, eu estou quase dando spoiler, né, Zé? Eu estou falando a tua fala, mas, assim, a gente agradece a confiança de todos, mas também entende que só foi possível aceitar esse desafio de continuidade, porque durante uma assembleia foi um compromisso conjunto, né, de todos os gestores, tanto presentes na diretoria, quanto os presidentes de colegiado, em assumirem junto com a gente, né, até o período de conclusão, uma vez que para nós, para ninguém tem sido fácil esse momento, e para a gente, nesse momento mais ainda tem pesado sermos secretários de 2 metrópoles, então a demanda tem sido aí triplicada nesse momento, mas a gente precisa esperançar, né? Como já disse Paulo Freire, é o momento de esperançar, é o momento de escrever novas histórias, é o momento da gente, em meio a situações tão complexas, buscar respostas, buscar alternativas, né, buscar colher resultados de um fruto de um trabalho sério que vários gestores vêm fazendo ao longo de muitos e muitos anos. Então, assim, eu estou nos meus últimos 3 meses de gestão, o prefeito não será mais reeleito, mas eu entendo que é uma das experiências mais ricas que eu já tive enquanto profissional, em especial enquanto assistente social, dizer que esse processo que a gente vem vivenciando, ele mostra para nós uma equipe tão aguerrida e tão comprometida com SUS que nos encoraja a todo dia vencer o cansaço do final da tarde, né, Zé? E se preparar para os informes, de vindo de não sei quantas reuniões virtuais que a gente vem.
A Jucimere já perdi as contas de quantas lives essa criatura já está só no dia de hoje. Já encontrei com ela na segunda, né? Então, assim, muito obrigada a todos os gestores que na sexta-feira, que está sextando diferente, né? Em vez de começar já no show, estão com a gente aqui, nos ouvindo, trazendo a pauta, discutindo com a gente. É de encorajar. Muito obrigada por todo o compromisso, né? Muito obrigada a todos, que faz a diferença nesse país. E é essa nossa resistência que vai fazer nós passarmos por esse momento muito mais forte, como temos atravessado, muito mais fortalecido, né? Então, muito obrigada a todos, um excelente final de semana. Na próxima semana estaremos juntos de novo, tanto com o Unicef apresentando, como trazendo resultados, se Deus quiser, muito positivo da nossa reunião com o presidente Rodrigo Maia. É a primeira vez que esse colegiado irá se reunir com o presidente da Câmara. Então, nós vamos conseguir pautar, nós vamos conseguir, vamos ter um PL de 4 bilhões para assistência, nós vamos conseguir recompor o nosso orçamento, né? Nós somos mais fortes do que qualquer outro processo que chega, os governos passam, mas nós vamos ficar. Nós somos a história dessa política. E eu falo de um lugar de servidora concursada da política de assistência social. O primeiro concurso que a secretaria aqui teve, que conseguimos realizar o segundo ainda nessa gestão. Então, desse lugar de concursada, de quem, independente de ser gestora, mas vai assumir daqui ao ano que vem a função de trabalhadora dessa política, nós vamos vencer, nós vamos passar, né? Nós vamos vencer e vencer com muito louvor esse processo tão difícil que a gente tem vivenciado. Então, muito obrigada a todos e um grande abraço. Muito obrigada, Zé e Ju, por dividir esse momento de diálogos mais uma vez. Nós que agradecemos muito a sua liderança, a sua coragem, a sua determinação, o seu compromisso ético-político, né, tem sido fundamental para segurar as suas, ao tempo em que nós fortalecemos um projeto que construímos coletivamente. A nossa presidenta deixa uma mensagem de esperança e chama a atenção de todos e todas para continuar nessa luta, né? Então, nós que te agradecemos demais, né, por conduzir esse processo que é coletivo, mas que quando tem lideranças como a sua, tem avanços, né? Nós vamos conseguir sim. E parabéns, né? Eu quero aqui também falar como profissional, como pesquisadora da área, que é de fato uma grande vitória, né? Hoje o Congemas está fazendo informes e conseguir uma pauta com o presidente da Câmara Federal, uma agenda, né, para discutir um PL, isso é muito importante. Isso mostra a força do Congemas. Parabéns, secretário. E agora nós vamos ouvir, então, a fala final do secretário José, vice-presidente do Congemas, que também aqui vai, né, trazer o seu último informe e também nos mobilizar aí para a nossa luta diária. Dizer, André, que tenho muita honra, viu, André, de compartilhar essa agenda com você, uma grande referência, com quem tenho agradecido muito a Deus e energia, né, pelos encontros, viu? E esse encontro nosso, ele, com certeza, é um encontro que vai ficar para sempre, né? Eu quero muito lhe agradecer, dizer que eu tenho muita honra de compartilhar essa diretoria com você e essa direção tão potente do nosso colegiado. Os senhores estão vendo, né? O Congemas se tornou essa potência, né? Que bom, essa potência que o colegiado é hoje, ele é fruto de uma luta histórica de vários amigos e amigas que estiveram nesse lugar, né? Esse lugar que André está, que eu estou, vários colegas, amigos passaram por esse colegiado. E esse colegiado nacional, ele foi ganhando conquistando, né, este espaço tão importante. E o Congemas, neste momento, tem sido, vamos dizer, uma vanguarda na luta, na resistência, né, em defesa do sistema público de proteção social instituído neste país. Então, essa é uma premissa muito importante que eu queria dizer. Dizer isso, sabe por quê, minha gente? Porque a disputa nossa não é só no orçamento. Vocês também têm acompanhado isso conosco. Não é. Infelizmente, há várias disputas de projetos em curso nesse país. Inclusive de concepção, né, de política pública, de assistência social, né, o desmonte que nós estamos assistindo, né, e segurando e resistindo,
ele não é só do orçamento público, não. Aqui nós trouxemos a pauta central, né, que é o orçamento. Mas tem uma disputa de projeto nessa sociedade, de concepção. Uma concepção de, inclusive, de retorno sombrio ao que nós rompemos com a implantação do SUS no Brasil. Há um modelo assistencialista, clientelista, há um modelo que potencializa o voluntariado, o primeiro-danismo, e por aí vai, né? As várias tentativas de minar um sistema público de proteção social. Uma lógica de programas, vocês lembram, né? A ruptura com a lógica de programa e a institucionalização de serviços continuados foi uma vitória muito importante da assistência social brasileira. O que nós estamos assistindo hoje é um retorno ao fortalecimento da lógica de programas. Programas que, inclusive, interferem, né, vamos dizer assim, nas provisões que são da assistência social. Se você olha para o Ministério da Mulher, Direitos Humanos e etc. e tal, você vai ver ali também uma tentativa de dar visibilidade a programas e não de serviços. Não de serviços públicos, de programas que, inclusive, ferem as provisões públicas da assistência social, do Sistema Único de Assistência Social neste país. Então, estou chamando a atenção que a disputa orçamentária ela é necessária, ela é importante, mas nós também estamos disputando concepção. E aí, o período, o momento, ele é muito necessário que nós estejamos atentos ao pleito que estamos vivenciando neste momento, nos municípios, tanto no executivo quanto no legislativo. É importante que candidatos e candidatas digam, se traduzem nas suas cartas, compromissos de princípios, a sua posição para com a assistência social. Isso é muito importante, porque essas disputas que nós estamos vivenciando, esses projetos que estão em disputa, que nós estamos vivenciando no âmbito federal, podem ter rebatimentos no âmbito municipal. Pode ter rebatimento no chão de vivência dos gestores e gestoras municipais. Então, temos que estar bastante atento também. Corroborar, né? Mobilizar, discutir, propor. Né? Os candidatos têm que dizer o que veio e o que vão fazer, né, para a defesa do Sistema Único de Assistência Social, seus serviços, seus benefícios, a sua manutenção e a sua ampliação. Então, nós temos que politizar esse diálogo no período eleitoral que está acontecendo neste momento, né, neste ano. Então, essa é uma questão muito importante. Eu não poderia deixar de falar isso, viu, Jucinério? Primeiro, antes de dizer, né, a vocês, com muita alegria, né, compartilhar com vocês, em nome, né, de Andréia, no meu nome, compartilhar com vocês, mas compartilhar também com os presidentes e as presidentes dos colegiados estaduais, dos gestores municipais de assistência social de Minas Gerais, de Minas Gerais também, né? Mas do Brasil, todos os presidentes, né, dos colegiados estaduais, dos 26 estados da federação. Quero muito agradecer cada um e a cada uma. Nós convocamos, então, uma assembleia do Colegiado Nacional de Gestores Municipais. Uma assembleia muito importante, né, Andréia? Andréia e eu conduzimos essa assembleia com todos os presidentes e presidentas dos colegiados estaduais do país, com os delegados e delegadas eleitos em assembleias nos seus respectivos estados. Então, foi uma assembleia bastante ampla, representativa,
Contamos com todos os estados, com todas as representações dos estados, e nessa Assembleia, então, houve por unanimidade uma decisão, para a alegria de muitos, a decisão de prorrogação, então, do mandato da presidente Andréia, do vice-presidente Zé Cruz, né, da nossa diretoria, a prorrogação deste mandato, que finalizaria em agosto, e este mandato, então, foi prorrogado até dia 1º de março de 2021. Foi fruto de uma avaliação, né, André, de uma avaliação, de uma análise muito cuidadosa, muito criteriosa, pelo momento, pelo contexto que nós estamos vivenciando. Senhores e senhoras sabem que eram para a gente ter realizado os nossos encontros regionais, nosso encontro nacional de 2020, que teve em vista, né, a pandemia, o contexto, né, de emergência de saúde pública que nós vivenciamos no país. Não foi possível acontecer, porque nos dedicamos à urgência e à emergência, né? Todos nós, né, tivemos que nos dedicar à urgência, à emergência, à proteção social pública, para a população mais pobre, vulnerável, população que vivencia violação de direitos, né, violência. E nós não conseguimos, então, conduzir, né, Andréia, tendo em vista todo este contexto que nós vivenciamos, não conseguimos conduzir os encontros importantes, regionais, e o encontro nacional. Então, fizemos uma análise, então, na Assembleia, e eu quero muito agradecer, em nome da diretoria do Congemas, da gestão Somos Todos Suas, agradecer a cada um, gestor e gestora municipal, eleitos, delegados de cada estado da federação que participou da nossa Assembleia, que fizeram, então, esta análise, essa avaliação, e propuseram, então, a prorrogação do mandato desta diretoria para até 1º de março de 2021. Então, quero, em nome de toda a nossa diretoria, agradecer a todos, a todas, por esta confiança depositada, pelo reconhecimento público, né, porque a reunião foi gravada, né, Andréia? Foi dentro de todas os regramentos necessários. Então, foi uma reunião pública, gravada, onde a avaliação foi, por unanimidade, a avaliação, né, da prorrogação do mandato. Então, continua? Estão me ouvindo? Então, quero muito agradecer, né, e dizer, né, que foi um reconhecimento público de todos, deste mandato, dessa gestão, e eu quero muito, em nome de todos, então, agradecer, né, a avaliação de todos, a confiança depositada. Andréia e eu estávamos, né, Andréia, pouco tempo falando assim, né, estamos quase vencendo, né, enfim, ufa, né, mas aceitamos o compromisso então, da prorrogação, com responsabilidade, com compromisso, e cientes de que não estamos só. Que é só os seus diretores. Esse colegiado, ele é muito maior. Ele é muito mais ampliado. E ele conta com muitos e muitas gestores e gestoras municipais deste país. Então, quero muito agradecer, em nome de toda a diretoria, né, a essa confiança depositada, a prorrogação deste mandato, como eu disse, para a alegria de muitos, acredito, né, mas não para todos. Mas, então, quero muito aproveitar essa oportunidade, agradecer mais uma vez aos senhores e senhoras que nos acompanharam até este momento, né, um momento, uma sexta-feira, como a Andréia disse, né, éramos já para estarmos, né, em outros momentos, fora da pandemia, né, porque o meu recado a vocês é: se cuidem, se protejam, fiquem em casa, saiam só se for essencial, viu? Até que a gente consiga vencer essa guerra.
e nós vamos vencer e vamos sair mais fortes, né? Então, quero muito agradecer mais uma vez, e agradecer, viu, Andréa, a honra, meu orgulho, viu, da convivência e de compartilhar essa direção contigo. Mary, sabe que eu sou seu fã, né? Ó, toda a minha admiração, meu carinho, viu, Ju? Obrigado por nos conduzir tão brilhantemente e pelo trabalho que você vem desenvolvendo em várias outras frentes. Então, quero muito te agradecer também. Beijo em vocês. Eu sou fã de vocês. E com essa mensagem bonita, né? Cheia de esperança, tanto da Andréa quanto do José, que são presidenta e vice-presidente do Congemas, nós vamos concluindo. Não sei se a Andréa quer falar mais alguma mensagem ou se a gente pode conduzir. Não. Não, pode concluir, só agradecer mesmo a vocês. Acho que quiser fala é recíproco. Essa leveza, é isso que nos energiza para a gente poder continuar, né? Essa certeza de que a gente não está só, que Deus nos presenteou, não só com companheiros de uma gestão, mas com amigos e irmãos, que a gente consegue sentir essa força tão grande que nos faz a gente conseguir aguentar esse momento. Então, que Deus possa nos abençoar muito. Imagina. Muito obrigada, Ju, por tudo também. Obrigada mesmo. Zé, um grande beijo a todo mundo que está aqui. E Ieda, que está aqui com a gente, morrendo de saudade dela também. Ieda, Ana Rita, vi tanta gente gosta. Poder dar um abraço, meu Deus do céu, que saudade. Mas né? Com certeza os seus abraços virtuais vão chegar, né? De vocês dois, pela amorosidade e por estarmos filiadas e filiados ao mesmo projeto. E assim nós, né, concluímos essa live de informes. Eu quero dizer que mais do que informe é uma live de orientação política, de disseminação, de relevância pública, de transparência em relação às posições do Congemas e aquilo que está em debate no Sistema Único de Assistência Social, né? Sextou com o Congemas, né? Foi mais do que o informe, foi aqui uma reafirmação do projeto coletivo em defesa do SUAS, né? Eu queria chamar a atenção de todos e todas de que o Congemas tem mantido suas posições com muita firmeza, né? Porque existe aí uma ameaça de repactuação dos recursos ordinários da assistência social. Está na pauta da CIT, né? E só que para o Congemas continuar com essa postura de firmeza e convicção, precisa muito do apoio de todos e todas, né? Dos colegiados estaduais, dos fóruns de trabalhadores, de usuários, das frentes. É fundamental para manter, né, essa posição, essa coerência. E por isso essa live hoje foi uma live de prestação de contas, de transparência nos posicionamentos, né, de alinhamento das ações que o Congemas tem feito e mobilize os prefeitos e prefeitas hoje os que estão se candidatando ou os que estão aí nas prefeituras, prestando atenção de que esse recurso que está chegando ele é extraordinário, precisamos defender o SUAS com os recursos ordinários, mobilize os deputados. A presidenta anunciou aqui uma grande vitória, mas é uma vitória parcial. Ela tem uma reunião junto com outros dirigentes do Congemas e entidades representativas na próxima semana com o deputado, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? Também mobilizamos aqui para que vocês continuem fazendo essa ação coletiva em defesa aí do orçamento e do projeto, né, coletivo do Sistema Único de Assistência Social. Acompanhe as ações do Congemas, participe, né, desta grande e forte rede em defesa do direito à assistência social. O que defendemos? Né? Uma sociedade sem desigualdade, sem violações, desproteções. Defendemos políticas públicas e reformas estruturantes, por cidades, territórios mais humanos, mais democráticos. Um sistema de proteção social universal, redistributivista, democrático. É sobre isso que falamos aqui sobre a agenda do SUAS, um SUAS universal, democrático, que retome, né, sua capacidade de expandir e de universalizar a proteção social no Brasil, assistência social que é um direito do povo brasileiro, com financiamento público, com participação social. Uma boa noite a todos e todas e até o nosso próximo encontro Diálogos com Congemas. Um abraço. Até mais. Valeu.